Para a aferição dos sinais vitais, ou seja, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial, a gente precisa só de um instrumentário mínimo. É um relógio ou um cronômetro, um esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, e um termômetro comum. Então, vamos agora rever um pouco da propedêutica da aferição de cada um dos sinais vitais. Para a aferição da frequência respiratória, fundamental observar o paciente sem contar para ele que você está avaliando quantas respirações ele faz por minuto. Na hora que a gente fala para o paciente que vamos contar as respirações dele, isso pode alterar, deixar a respiração no modo mecânico e não vamos ter um valor fidedigno. Então, uma boa estratégia é, pega o pulso do paciente, para ele achar que a gente está ali aferindo a frequência de pulso, enquanto pega o pulso a gente está olhando para o nosso paciente e está contando quantas inspirações respiratórias ele faz no período de 1 minuto. Tanto a frequência cardíaca, quanto a frequência de pulso, quanto a frequência respiratória, não se admite aquela técnica que é comumente empregada de contar 10, 15 segundos e fazer a multiplicação para completar os 60 segundos, o minuto completo. Todas essas aferições a gente tem que realmente contar durante 1 minuto completo. Para a gente avaliar a frequência de pulso, tem que sempre lembrar que temos que parear ela com a frequência cardíaca. Existem algumas situações de arritmias, de batimentos extrasistólicos, onde podemos ter valores diferentes para uma aferição simultânea de frequência cardíaca e também de frequência de pulso. Esse é conhecido como déficit de pulso. Então, em todo paciente na nossa aferição dos sinais vitais, a gente vai fazer a frequência tanto na ausculta direta do coração, quanto na palpação de um pulso periférico ou central. Podemos ver pelo pulso carotídeo ou pelo pulso radial comumente. Em relação à aferição da pressão arterial, nós temos que seguir alguns passos a passos. Primeira coisa, temos que garantir que nosso paciente encontra-se em repouso há pelo menos 60 minutos, que não está de barriga cheia, que não fez consumo de bebidas alcoólicas, de cafeína, que não fez uso de tabaco, pelo menos nas últimas 30 a 60 minutos da consulta. A gente vai deixar ele no ambiente calmo, ambiente bem iluminado, em repouso há pelo menos 5 minutos na mesma posição, ou seja, vamos fazer a aferição da pressão em posição supina, tem que estar deitado há pelo menos 5 minutos. Se a gente for fazer a posição ortostática, sentado ou em pé, também há pelo menos 5 minutos. E quando o paciente estiver sentado, lembrar de não deixar as pernas cruzadas e as pernas em apoio com o solo. Onde tem um pulso, tem também pressão arterial que nós podemos aferir. Boa prática, sempre ver em mais de um sítio no nosso paciente e fazer de 2 a 3 medidas, tendo como valor escrito em prontuário a média dessas medidas. Então, certificando de que o paciente encontra-se em repouso, que cumpriu todo esse checklist que a gente acabou de comentar, a gente vai para a escolha do instrumento. Lembrando que aparelhos de pulso não são recomendados para correta aferição da pressão arterial, então o ideal é aquele aparelho manual que a gente vai ver a graduação em milímetros de mercúrio. O esfigmomanômetro clássico que nós temos é esse aqui, onde nós temos a região da pera, a região da bolsa e do manguito, que cada paciente, a depender da faixa etária, a depender também da circunferência do braço, a gente vai ter que escolher o correto para evitar tanto superestimações quanto subestimações das pressões, e temos aqui o nosso leitor da milimetragem de mercúrio. Esse tensiômetro já vem também com a faixa etária e a circunferência de braço recomendada, e já vem com a posição que nós vamos alinhar com a artéria. Vamos para o procedimento de aferição da frequência de pulso e também da frequência cardíaca do nosso paciente. Para a frequência de pulso, podemos ir um pulso periférico, um pulso radial. A gente faz a palpação desse pulso. Com auxílio de um relógio ou de um cronômetro, a gente faz a quantificação de quantas pulsações o paciente tem em 1 minuto. Lembrando que valores normais se encontram entre 50 e 100 e que devemos novamente contar durante 1 minuto completo. Não se aceitam fracionar esse minuto e depois multiplicar o valor encontrado. Isso ocasiona erros na técnica de aferição. Após a técnica de aferição da frequência de pulso, nós vamos para a frequência cardíaca, que é feita por meio de ausculta direta. Olá, tudo bem? Você está gostando dessa aula? Então inscreva-se para o curso completo, Semiologia do Zero. É só clicar no link da descrição.
a gente coloca em algum foco de ausculta e faz a contagem também de quantos batimentos nosso paciente tem em 1 minuto. Sempre importante fazer a quantificação tanto da frequência de pulso quanto da frequência cardíaca, justamente para aquelas situações onde a gente tem um déficit de pulso, isto é, uma frequência cardíaca maior do que uma frequência de pulso, tipicamente vista em fibrilação atrial, arritmias atriais com bloqueios e extrasístoles. Para a técnica de aferição da frequência respiratória, então a gente faz a contagem de quantas incursões respiratórias o paciente tem em 1 minuto, sem falar para ele o que nós estamos fazendo. Uma boa estratégia, pega a região do pulso, fica atento para a região de caixa torácica, para a gente ver os movimentos respiratórios e com auxílio de um cronômetro, a gente faz a contagem de quantos movimentos temos em 1 minuto. Lembrando que os valores normais variam para a faixa etária. De forma geral, no adulto, de 12 a 20 incursões respiratórias em 1 minuto, nós temos valores dentro do esperado. Para a aferição, então, da pressão arterial, a gente vai primeiro fazer a escolha de um sítio e lembrar que temos 2 fases. A primeira fase da aferição da pressão arterial é por meio de técnica palpatória, ou seja, vamos palpar a artéria radial do nosso paciente já para determinar uma estimativa da pressão arterial sistólica, e a segunda fase, baseado na pressão arterial sistólica, na técnica palpatória, a gente faz a aferição por meio da técnica auscultatória. Então, pegamos um manguito apropriado para a circunferência do braço do nosso paciente. Geralmente, em pacientes eutróficos, o manguito de adulto vai se encaixar muito bem. Antes do posicionamento do manguito, vai palpar a artéria braquial, que a gente vai centralizar o manguito nela. Então, a gente vem na falsa cubital, detecta a pulsação da artéria e aí nós vamos posicionar o nosso manguito. Deixa o braço completamente exposto, colocamos o aparelho centralizado com a artéria 2 a 3 centímetros acima da região da fossa cubital. Colocado o aparelho, a gente vai para a primeira parte, que é a técnica palpatória. Lembrar sempre de certificar que nosso paciente está bem posicionado, está com as pernas descruzadas, um ambiente calmo. A gente palpa a região de pulso radial e começa a insuflação do nosso manguito até o desaparecimento do pulso radial. O momento do desaparecimento do pulso radial é a nossa pressão arterial sistólica estimada pela técnica palpatória. Então a gente vai fazendo a insuflação lenta do nosso manguito, 10 a 20 milímetros de mercúrio, até detectar o desaparecimento da pulsação radial. Então detectamos em 160, essa vai ser a nossa pressão arterial sistólica estimada. A gente pode desinsuflar o manguito e agora a gente vai para a segunda parte, que é a técnica auscultatória. Munidos de estetoscópio, vamos colocar na topografia cubital onde palpamos a nossa artéria e vamos fazer novamente uma insuflação. Já sabemos que a pressão arterial sistólica é em torno de 160, a gente faz uma insuflação 30 milímetros acima dessa pressão determinada. Então, nosso paciente vamos até 190, 200 e agora vamos fazer uma desinsuflação lenta, 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo para detectar os ruídos. A esses ruídos damos o nome de sons de Korokov. O primeiro ruído, que a gente auscultou aqui por volta de 120, a gente determina como a pressão sistólica do paciente, vai continuando com a desinsuflação lenta até não detectar mais nenhum ruído. O momento em que paramos de detectar ruídos, a gente dá o nome de pressão arterial diastólica. Então, o nosso paciente, 120 por 80. Primeiro ruído, pressão sistólica em 120. Desaparecimento do ruído, que corresponde ao quinto som de Korokov, a gente dá o nome de pressão arterial diastólica. Em alguns pacientes, tipicamente em idosos, podemos ter um não desaparecimento dos sons de Korokov. Nessa situação de uma artéria já um pouco mais endurecida e palpável até desinsuflação completa do manguito, a gente chama de pressão arterial diastólica a fase 4 dos ruídos de Korokov, que é quando começam a ficar abafados, quase desaparecendo. A técnica correta de aferição sempre envolve a aferição em mais de um sítio, geralmente no braço direito e também no braço esquerdo,
pelo menos 2 a 3 aferições. A depender do paciente, a depender da suspeita, podemos fazer também a aferição da pressão em membros inferiores, onde se detectarmos valores discrepantes em relação aos superiores, a gente já pode suspeitar de algumas patologias, como coarctação de aorta. A depender da queixa, podemos fazer também a avaliação de hipotensão ortostática. Como é que a gente faz essa avaliação? A gente faz a aferição da pressão no paciente em posição supina, isso é, em posição deitada. Depois a gente pede para o paciente ficar sentado ou de pé e faz a aferição depois de 1 minuto e depois de 3 minutos em posição ereta. Valores discrepantes, mais do que 20 milímetros para a pressão sistólica e 10 milímetros para a pressão diastólica, confirmam para a gente o achado de hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Uma vez medidos os valores de pressão arterial feito a média, a gente classifica nosso paciente em algum dos grupos pré-estabelecidos pelas diretrizes. Então, paciente com pressão normal, paciente em grupo de pré-hipertensão, hipertensão estádio 1, estádio 2 ou estádio 3. Lembrando que em uma só visita, não necessariamente a gente consegue confirmar um quadro de hipertensão. Por isso, toda consulta do paciente, pelo menos 2 aferições, e a gente sempre deve anotar isso em prontuário. A aferição da temperatura do nosso paciente é realizada com instrumento validado, ou seja, com o termômetro, em um sítio de escolha, podendo ser região axilar, região de membrana timpânica, região retal, entre outras. Lembrando que, a depender da região onde a gente está fazendo essa aferição, o valor de referência para a normalidade vai mudar. Um outro parâmetro que hoje em dia vem sendo considerado como o 5º sinal vital é a saturação periférica de oxigênio, que a gente consegue aferir por meio de uma oximetria de pulso ou oxímetro de dedo, um aparelho específico que, por meio de ondas infravermelhas, detecta ali a saturação da hemoglobina com oxigênio. Além dos sinais vitais e da saturação periférica de oxigênio, devemos também avaliar os sinais antropométricos do nosso paciente. Tipicamente, a gente faz a aferição da altura, a aferição do peso e da circunferência abdominal. Munidos dos sinais vitais, dos dados antropométricos e daquele exame físico geral da somatoscopia do nosso paciente, a gente pode dar prosseguimento ao exame físico com avaliação de sistemas específicos.